Bom, pessoal, Vamos então lá. estamos aí para começar essa live, comemorando 26 anos de aniversário da Elaborata. E aqui está o instrutor Marcos Feliciano, com um currículo invejável, detona, sabe tudo de produtos Microsoft, e vai poder passar para vocês uma visão aí de como está o mercado, sobre os produtos Microsoft. Vocês sabem que a Elaborata é centro oficial de treinamentos Microsoft, né? E temos aí umas feras no nosso quadro, como o instrutor aqui, o Marcos Feliciano. Então, divirtam-se, ele vai se apresentar, contar bastante coisa para vocês aí, contar as histórias da vida dele, contar as experiências dele nessa área, e tenho certeza que vocês vão aproveitar muitíssimo. Bom, vamos lá, vamos começar. A ideia é descontrair um pouco, trocar um pouco de experiência em si, né? Deixa eu aproveitar aqui a pegada e compartilhar o link com o restante do pessoal. Segura um pouquinho aí. A ideia é ser bem o informal possível, não é nada sério, entre aspas, né? Mas, bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que ficou o mercado e como está ficando, né? O que está apontando em si. Eu geralmente tenho aí o azar ou a sorte de apontar algumas coisas, ou identificar algumas coisas que o mercado vai se direcionando, né? Então, como posso começar em si a compartilhar com vocês? Deixa eu até ver aqui como que a galera está acompanhando aqui, não sei se... Não percam. Opa, não sei quem está assistindo. Acho que já temos algumas pessoas assistindo aí a brincadeira. Deixa eu ver aqui. Com a vasta experiência dele, ele tem muito... Sai aí. Bom, ainda não temos perguntas e tudo mais. Bom, então o que acabou acontecendo, né? A gente vem acompanhando e alguns alunos já vinham me perguntando há um tempo sobre como o mercado vai se apontando, né? Eu estou atuando aí desde 2013, basicamente, quando eu virei MCT e saí da Microsoft, e de lá para cá venho me dedicando basicamente a isso, né? Principalmente o universo e o ambiente Microsoft. Então, a maioria das pessoas me perguntam uma série de coisas do que vai acontecer, se determinado produto que a Microsoft vai lançar acaba dando certo ou acaba não dando certo, se vai para frente, se não vai, né? E as assertividades da Microsoft cada vez tendem a aumentar mais, né? Então acaba sendo, vamos dizer assim, uma questão de roleta russa, entre aspas, né? Eu acabei tendo a sorte ou conseguindo desvendar justamente o mercado entre uma coisa e outra. E com a chegada da pandemia em si, um cenário que eu vi ainda em 2014, 2015, acabou se antecipando. Eu tinha previsto para 2025, né? Mas a pandemia acabou empurrando isso daí 5 anos para frente, né? Ainda tinham outras empresas dando treinamento em Curitiba, e eu lembro de alguns alunos me perguntando o que vai acontecer desse produto, será que isso pega, será que o Office 365 funciona, né? Hoje, 5 anos depois, falando sobre essa pergunta, chega a ser até cômico. Quem foi o tonto que perguntou isso? Mas isso realmente aconteceu, né, como o surgimento de todo e qualquer produto, existem novas tecnologias surgindo. Uma delas aí atualmente é o sistema operacional online, por exemplo. Hoje as pessoas perguntam, será que isso vai para frente? A gente usar Windows na nuvem, no browser, né? E obviamente isso vem se consolidando, né? A ideia principal é de que a gente volte a um cenário muito parecido dos anos 70 com o mainframe. Então, dentro desses loops que o mercado dá, a pandemia acabou acelerando algo que eu tinha deduzido que ia acontecer por 2025, né? Que é essa adoção em massa do universo cloud, da comodidade, né, que as tecnologias em cloud fazem, né? E o fato muito curioso que aconteceu na época, né, eu vim estudando e prevendo isso acontecendo após o lançamento em si, foi que o mercado foi apontando para essa adoção, né? E eu peguei e falei, beleza, se essa corrida vai começar, eu indo na frente, vou acabar me dando bem, as melhores oportunidades acabam acontecendo para quem chega primeiro. Sim. E em 2016 aconteceu um fato bem curioso, né? Eu fui contratado por uma empresa americana diretamente via LinkedIn, né? E eles me contrataram para trabalhar para eles, né? Eles nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil, ganhando em dólar, que é uma coisa bem chata. E uma coisa muito aleatória, porque geralmente o pessoal que trabalha no
no ambiente corporativo acaba sendo convidado ou expatriado. Tem bastante conhecidos que saíram do Brasil pela empresa que trabalhavam, mas o fato que aconteceu comigo eu achei até um tanto quanto curioso. Durante um mês eu fiquei achando que era golpe, né? Mas eu falei, vamos trabalhar e ver o que acontece. E no final das contas, um mês e meio depois, na verdade, porque eu entrei 15 dias faltando o final de fechamento, e existe todo um formato de trabalho que os Estados Unidos têm, diferente do Brasil, por questões de legislação deles lá e tal. E aí, como eu entrei no meio desse período, eu trabalhei 15 dias de um mês, né? E depois fechei o mês em si. Então, assim, foi aquela coisa de suspense. Será que vai acontecer 45 dias trabalhando, 45 dias sem ver cor de dinheiro? Será que vai ter dinheiro no final? E no final das contas acabou acontecendo, né? A parte bacana foi que, assim, abrindo notas e cifras, no meu primeiro mês de trabalho para fora do Brasil, eu recebi um salário de R$18 mil. Não foi nada mal, né? Para quem estava achando que se tratava de um golpe. Sonho de consumo de todo mundo aí na área de TI. Sim. Mas é aquela história. Eu sempre recomendo aos alunos que passam, né, pelos meus treinamentos, eu compartilho diversas fontes, diversos locais de como as coisas se abriram, né? Depois eu acabei sabendo que um outro amigo que trabalhou comigo 8 anos atrás acabou descobrindo mais ou menos o mesmo nicho de mercado, ou seja, trabalhar do Brasil para fora do Brasil ganhando em dólar. Então, eu descobri que isso era um mercado, e aí, quando eu tive essa informação, eu peguei e falei, beleza, vamos entender como é que funciona isso, né? É óbvio que existem diversos fatores, você tem que estar acompanhando um mercado muito mais amplo do que só o Brasil, mas existem adaptações que podem ser feitas, né, em relação a isso. Então, essa chegada da pandemia acabou me dando vantagem de novo, né, porque todo o conhecimento aplicado, né, em 2016, 2018, que foram os anos que eu trabalhei para a empresa em si, permitiram que eu começasse o projeto, né, dos treinamentos online. Então, acabou facilitando essa questão, né? E, obviamente, muitas empresas acabaram nem sabendo. Hoje eu analiso o mercado atual de trabalho de TI como a corrida onde a carroça literalmente foi na frente dos bois, né? Porque o ciclo correto de que toda empresa migra para novas tecnologias é literalmente a empresa primeiro treina o pessoal, né? E depois de treinar o pessoal, aí sim eles começam a implementar novas tecnologias. Sempre foi assim, né? Surgimento de novas tecnologias de comunicação. Na época, eu participei da saída do X25, né? Basicamente, 15 anos atrás, eu tive envolvido em empresas que eu passei, da saída de conexão, né? Aí a gente falando um pouquinho de telecomunicação, saí do X25 indo para o Frame Relay, e ainda peguei a transição do Frame Relay para a MPLS, que é a tecnologia que a gente usa atualmente, vamos dizer assim, mais estável, né? Isso falando de telecomunicações. E aí, no mesmo cenário, agora a gente pegou o mercado de virtualização, que muita gente não tinha certeza se ia para frente ou se não ia, né? E, obviamente, perguntar se virtualização dá certo hoje acaba sendo uma tontice também, né? Coisas de bobos, né? E hoje, virtualização é basicamente parte do mercado atual. Quem não sabe virtualização está fora, né? E a mesma coisa aconteceu em 2015 e 2016 com o ambiente cloud. Quem se perguntou se Office 365 ia dar certo, se Azure ia para frente, né, acabou dormindo no ponto, porque perdeu literalmente ali o momento de entrar na onda, né? Como os surfistas dizem, se você não entra no momento certo, você acaba perdendo a onda e acaba ali perdendo o swell, né? O momento certo de entrar na onda e, enfim, pegar aí o momento adequado. E você acha que o home office vem para ficar? No Brasil, a gente acaba tendo a limitação, que literalmente os alunos me perguntam também isso, você trabalhou home office, como é que funciona isso, como é que não funciona, o que pode acontecer e o que não pode acontecer, né? No Brasil, o home office ainda não é realidade por questões de legislações trabalhistas, né, que foram totalmente flexionadas, em alguns casos até dobradas, diante da pandemia, né, o que aconteceu em 2020. E, obviamente, muitas empresas adoraram a ideia, né? Veio uma grande leva de liberação de aluguel por questão de virtualização e agora por liberação de pessoal, né?
Eu particularmente moro num prédio que tem aquele prédio compartilhado, né? Metade é comercial e a outra metade é residencial. E aqui tinha uma grande empresa de site, né, desses sites de resposta médica, que eles tinham aproximadamente aqui, acho que 150 funcionários a 200 funcionários. Tipo, eles basicamente se desfizeram do escritório inteiro que eles tinham aqui, né? Em casa. Né? Tipo, o Twitter, por exemplo, já disse que adotou o home office no Brasil e não pretende mais voltar, né? Então, assim, é fato que o que veio de home office, quem se adaptou muito bem, vai ficar, né? E o mínimo que vai sobrar disso daí é o método flexível. Quem quiser trabalhar de casa, trabalha de casa, e quem quiser trabalhar de escritório vai ter que se revezar em agendas em si, né? É mais barato para a empresa, é mais viável em si, tá? E o mercado de trabalho está preparado para essa demanda atual de conhecimento e tecnologias de nuvem, especialmente? Não, está longe de estar preparado, né? Na verdade, o mercado de tecnologia no Brasil, ele tem muito mais demanda de mão de obra do que efetivamente mão de obra qualificada. Então, a gente tem dois problemas no mercado atual. Primeiro, é que a mão de obra que a gente tem não é qualificada o suficiente para a demanda, e o segundo é literalmente a defasagem, né? Já tem isso instituído aí, pesquisado pelos últimos 5 anos, e a gente tem uma vacância mais ou menos de 280 mil vagas. Isso aí... 280 mil. Você buscar assim, quantas vagas seriam necessárias para que o Brasil estabilizasse a carreira de TI em si. Aonde você olhar, você vai ver pessoas de TI faltando, né? A gente não tem infraestrutura de pessoal para caber. Então, é óbvio que no mercado de TI em si, a gente acaba tendo bons salários para tarefas, vamos dizer assim, mais basilares, né? Existem cargos em que júniores estão ganhando em cima de R$5 mil, né? E, obviamente, dependendo da cidade, existem fatores que influenciam, né, em relação à regionalidade, mas o nosso mercado em si está totalmente despreparado, né? A gente está falando aí, por exemplo, de algo que já está acontecendo desde 2013, a gente não tem mão de obra nem suficiente para atender as demandas basilares em mercado cloud. Então, é uma questão do pessoal buscar se especializar mesmo, porque oportunidades existem muitas, né? Tem que buscar, saber onde encontrar, né? Tem que saber também aonde encontrar e no que se especializar, né? Essas são algumas dicas que você vai dar aí, né? E o que você acha que está a caminho aí em termos de mercado, de mudanças? O que você acha que vai acontecer? Primeiro de tudo, eu acho que essa consolidação do home office vai vir para ficar, né? E é óbvio que vai exigir adaptação, um novo tipo de profissional, basicamente em todas as áreas, vai ser necessário, né? Uma das grandes demandas, principalmente para quem lida com pessoas no mercado brasileiro, né, fora um pouquinho a parte atual de TI, mas fica a dica aí até mesmo para quem quer coordenar, supervisionar pessoas, né? Vamos dizer assim, um dos soft skills para quem quer virar chefe em algum momento é saber lidar com pessoas remotas, né? Imagine, se lidar com pessoas... Verdade. Pessoalmente já estava difícil, agora remoto, então... Saber lidar com pessoas à distância vai ser uma tarefa árdua, né? Uma característica que vai precisar ser desenvolvida. Inclusive, para a galera de RH que assistir aí o vídeo, puder estar envolvido, tá aí, talvez até uma possível área de especialização aí para os próximos anos, porque desenvolver técnicas, metodologias, métodos, processos em si é algo que vai ser necessário, né? Para ontem, inclusive, né? Porque desde o ano passado a gente já tem essa dificuldade em si, né? As pessoas tendenciam a inércia, então acaba sendo necessário saber motivar, interagir com pessoas e empurrar, vamos dizer assim, elas de forma digital, né? Aquele empurrãozinho digital ainda não foi desenvolvido. Mas eu vejo assim que tem algumas pessoas que estão trabalhando em casa, mas estão saturadas, estão sentindo falta dos colegas e tudo mais. Será que realmente não vai ter uma reversão nisso? Olha,
Eu diria, pela experiência que eu tive nos Estados Unidos, eu acho que me ensinou muito justamente isso, né? Essa questão do trabalho home office, ela funciona, vamos dizer assim, em dois setores. A gente tem dois pontos muito, muito distintos e muito claros, né? Ou pelo menos que precisam ser clarificados aqui no Brasil em si, em relação a como funciona isso, né? O primeiro fato é que a gente vai passar a trabalhar mais, porque trabalhando em casa a gente tem assim algumas regalias, né? Porém a gente abre mão de algumas situações, não, vamos dizer assim, alguns confortos. Por exemplo, qualquer hora que chegar a trabalho, você vai acabar tendo que se adaptar ali. Então a gente vai ter que, vamos dizer assim, entrar num cenário de disciplina muito mais constante. Mas em contrapartida, o cenário de diversão e de interação com as pessoas, eles acabam sendo mais frequentes e mais, vamos dizer assim, mais livres. Que era o que acontecia comigo nos Estados Unidos. Meu chefe virava para mim, né, quando eu ia para lá, inclusive, eu ficava na casa dele, né, e ele virava para mim e falou, ó, beleza, hoje depois do trabalho vamos fazer um rap. Eu falei, beleza. A galera brotava, eles marcavam no restaurante da cidade, aí à noite a gente ficava lá. A interação é depois do trabalho, então. Exatamente. Também tem que ser assim, né? Que o pessoal sente falta, né? E que requisitos que você acha que vão ser necessários, vão ser cobrados aí na sequência aí dos profissionais da área de tecnologia? Aquém do conhecimento, é óbvio que daqui um pouquinho até vou mostrar um pouco mais a lista em si, né, das coisas e tudo mais, mas eu acho que antes até mesmo de se chegar no quesito técnico, a gente tem que desenvolver o fator disciplinar mesmo, né? É uma funcionalidade aí onde a gente vai precisar desenvolver time management, tipo, a parte de gestão de tempo vai ser algo primordial, não vai colar mais aquela desculpa de que eu não tenho tempo, né? Se você deixou alguma tarefa escorregar, a responsabilidade é tua, você não vai ter nem como botar a culpa no colega do lado que te distraiu ou fulano que você ajudou, né? A questão também de saber lidar com a interação remota, então tem aquela coisa de que palavras e conversas e determinadas abordagens precisam ser tratadas de forma melhor. Geralmente o pessoal da área de TI tendencia a utilizar muito mais texto do que o próprio telefone. Eu tive um chefe que me ensinou isso, então, tipo, na maioria dos casos, ele virava para mim e falou, cara, texto nem sempre resolve, mete a mão no telefone e liga, né? Eu tive a sorte de aprender isso daí muito rápido e me ajudou muito na vida, então é uma dica, assim, também, muito mais atrelada ao lado humano, né? Agora, quanto ao requisito do que o mercado demanda, eu posso até compartilhar algumas fontes, né? Mas a gente já vai chegar vou deixar um pouquinho o suspense, né? Para mostrar algumas fontes em si, mas justamente a gente fechar aí a tampa e começar a compartilhar assuntos mais diversos, né? Em si. Tá? Mas acho que time management, a questão de aceitação da mudança em si, né? Essa questão da comunicação interpessoal, que é um problema devastador na área de TI, pessoal mais fechadão, né? Vai ter que ser desenvolvido aí, vão ser quesitos primordiais, né? Que ficavam relegados aí, inclusive, uma das visões que geralmente eu compartilho com os alunos é que, tipo assim, a maioria das pessoas acham que, tipo, se cresce na carreira se sabendo muito, né? Mas, na verdade, se cresce na carreira se compartilhando muito. O pessoal fica assim, tipo, mas como isso, não sei. Eu falei, vamos supor que você fosse chefe. Você vai promover um cara. Você vai promover o cara que você tem uma comunicação boa, ou você vai promover um cara que sabe muito, mas se comunica mal? E aí? Você, sendo o chefe, vai promover o cara. Então, a pergunta é muito essa. Tipo, você é promovido pelo que você se conecta com as pessoas que estão responsáveis aí, voltadas para a comunicação. Então, relação interpessoal vai ser o carro-chefe aí para esse novo mercado, né? Para nós que somos leigos, assim, a impressão que a gente tem é que a galera de TI são todos nerds,
né? E gostam de ficar num cantinho, escondidinhos lá, né? Trabalhando só sem conversar com ninguém, né? Quanto falar melhor. Esse pessoal já está deixando de existir, né? Porque precisa conversar. Esse profissional de TI não vai ter mais espaço, infelizmente, né? Principalmente para o pessoal, né? É engraçado que a gente observa, chega a ser contra o ponto, né? O pessoal que vamos dizer assim, descolado, né? Porque o TI ele chega a ser aquela galera descolada, barbão, cabelão, all-star, calça jeans e tal, no ambiente corporativo. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma galera ela é totalmente introspectiva, né? Então, normalmente, né? Um contrassenso, descolado é introspectivo. E você entende que a TI foi protagonista na pandemia? Eu diria assim, realmente a TI fez a diferença, né, no cenário atual. Inclusive, eu lembro, né, foi muito engraçado que, tipo, no momento em que a pandemia, isso no ano passado, né, literalmente foi declarada e começou todas essas coisas de fechar, etc, etc. 2 dias antes, numa sexta-feira, um aluno me pediu ajuda na sexta-feira à noite para poder fazer a implementação do sistema de gestão remota da empresa dele, né? Porque era um sistema que estava defasado. Mas calhou de a gente trabalhar nisso da sexta até o domingo, né? Eu fui instruindo ele pelo telefone, geralmente eu compartilho meus contatos com os alunos em si, eles me chamam assim nas horas mais emergenciais, né? Geralmente domingo à noite, depois das 11. Sim. A gente trabalhou ali rapidinho, resolveu o problema, e na segunda-feira começou esse zoom da pandemia, de todo mundo ficar em casa, de todo mundo ter que trabalhar, e depois até voltei para ele, você raspou, hein, cara? Tipo, se aquele seu serviço lá tivesse fora do ar, você tava com a cabeça a prêmio agora no emprego. Eu falei, salvou, valeu, professor. Salvou ele. Mas, a TI, ela acabou não, no meu ponto de vista, ela acabou não sendo a protagonista em si, né? Voltando aí na pergunta anterior até, eu acho que a gestão de mudanças acabou sendo o carro-chefe em si. Muita coisa aconteceu e todo mundo acabou precisando se adaptar, né? Inclusive o cenário atual que a gente vê da TI, né? Como eu exemplifiquei lá no início, é a carroça na frente dos bois, né? Hoje está tudo implementado e ninguém está pilotando, né? Mais ou menos por aí. Foi parcerado, né? Mas a gestão de mudança, saber lidar com a mudança acabou sendo, pelo menos ao meu ver, acabou sendo mais primordial do que a TI por si só, né? Se o pessoal não tivesse pronto para se adaptar muito rápido, o TI também não tinha decolado. Eu tenho uma pergunta aqui do Durval. Ele pergunta como equilibrar gerações e culturas. Exemplo, tenho 63 anos, mas participo de projetos com jovens TI que só usam siglas, expressões em inglês. Qual a dica para harmonizar essa convivência? Afinal, sou da velha guarda, mas ainda me sinto útil e ele presta consultoria para empresas, né? Total. Tipo, eu sinceramente, assim, cada vez mais a gente vai ficando mais velho, né? Eu tô beirando agora os 40. Então, tipo, o que eu acho, assim, na verdade, em relação a esses universos mesclados, é que, em muitos casos, os jovens estão deixando de ver a importância do conhecimento agregado, né? É óbvio que, assim, é fundamental também a gente não ficar travado em um determinado ponto, né? Tanto que hoje a gente tem diversos dicionários, dentre eles os dicionários de siglas, vamos dizer assim, de universos urbanos. Eu mesmo sou um que vira e mexe, vou lá e busco algumas coisas. Alguns termos desses jovens, assim, eu também me perco, né? Então, em alguns casos, é questão de tentar olhar, se adaptar em si. Eu acho que hoje, principalmente nesse cenário que a gente está agora, o pessoal com mais idade é o pessoal que tem mais experiência e mais, vamos dizer assim, habilidade de lidar com o que está acontecendo do que a galera jovem. É uma galera totalmente impaciente, eles não sabem lidar com mudanças, qualquer mudança adversativa hoje é meio que ataque, é algo agressivo, e na verdade, muitos dos jovens que eu percebo, assim, eles não sabem lidar
com, vamos dizer assim, a realidade da vida, que é aquela coisa da vida empurrar a gente para frente, né? Então eu vejo muito mais a galera das antigas, né, a velha guarda, sendo mais útil hoje, né, de baixar a bola, ter a calma e dizer, oh, vamos com calma, prudência é bom e não faz mal a ninguém, né? E obviamente a questão da linguagem em si, né, o universo em si, eles funcionam independente do que tiver que lidar. Mas o quesito de linguagem, eu acho que até pode ser abstraído. A gente mantém a nossa, eles mantêm a deles, né, e a ideia é tentar chegar no meio termo. Eu sou sempre adepto do tipo assim, ó, eu não sei o que significa. Por exemplo, esses dias eu descobri o que significa chipar. Tipo, você chipa isso? Eu, tipo, olhei, não entendi. Né? Então, às vezes a gente tem que levar em bom humor, né? De dizer, mas tá, em português isso quer dizer? Tipo, na minha linguagem aqui de velho, o que quer dizer esse termo? Tá, tipo, explica, tio, né? Então, tentar levar um bom senso, usar um pouco mais de, vamos dizer assim, marotice, né? Um pouco de esperteza de quem tem maturidade, a gente acaba levando muito mais vantagem em si, né? A ideia, né, eu deixo até, geralmente eu gosto de recomendar alguns livros, mas um livro bacana, assim, para quem sente essa dificuldade de relação interpessoal, é até aquele livro como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, do Dale Carnegie. É um ótimo livro. Muito bom, né? Muito é um bom. livro da vida em si, no quesito relação interpessoal. Vale muito a pena. Um dos pontos altos é literalmente se escapar de conflitos, seja qual for. Em qualquer conflito ninguém ganha nada. Então, vale muito a pena, né, se trocar essas informações, essas figurinhas em si, e, obviamente, buscando ali o consenso. Né? A ideia é literalmente convergir dentro do mesmo objetivo. Vale lembrar que todo mundo trabalhando na mesma empresa está atrás do mesmo propósito. Né? Sabe que aqui, como a nossa empresa de tecnologia, reúne toda essa galera de TI aqui, de vez em quando, nas reuniões, assim, eles ficam falando em informatiquês, e a gente tem que dizer, traduza, por favor, né, vou dar boia, porque aqui a gente está se afogando no meio de vocês, porque não é fácil, né? Quando começam a falar só os termos técnicos, não é fácil, mas é o que você falou, a gente tem que dizer, olha, traduz aí que a gente vai resolvendo aqui, né? Mas está difícil. Por exemplo, eu mesmo, em alguns casos, dentro do próprio Technicase, você abre alguns livros da própria Microsoft, a documentação oficial é socada de sigla. E o que eu faço, geralmente, durante treinamentos ou prévios de treinamentos em si, tipo, eu olho lá, é óbvio que assim, vou usar exemplos mais banais, mas GPO, mas às vezes, por exemplo, MPLS, daí você tem MKs, você tem RBAC, né, o RBAC, e por aí vai indo. Quando você vê ali, você vem vindo uma sopa de letras, termos, coisas que, tipo assim, isso aqui eu vou me perder quando eu tiver que explicar. Aí eu posso até mostrar para vocês, aqui eu não consigo mostrar, mas eu posso mostrar o que eu tenho aqui em partes. Aqui eu estou no meu cantinho de produção, do lado de cá, eu tenho vários disso aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto. Aí, ó, eu tenho vários disso aqui. Esse daqui já foi bem grande, tá? E eu anoto tudo e qualquer coisa aqui e vou colando na parede. Eu tenho vários itens aqui que eu preciso realmente acompanhar, às vezes até mesmo siglas de cursos e nomenclaturas eu anoto, porque tipo, são muitas siglas, muitos acrônimos que a gente tem que lidar, nem sempre funciona. E a mesma coisa vale para termos, né? Até se familiarizar leva um tempinho. A ideia é isolar, né? O Durval agradeceu aqui, adorou as dicas, e ele, inclusive, recomenda mais um outro livro, A Arte da Guerra, né? E ele sempre pergunta. E tem aqui o Wilson Reis perguntando, professor, em relação à segurança cloud e LGPD, o senhor vai ministrar o curso MS 500? Eu fui o seu aluno no 70744. Ele fez com a gente o segurança, acho que 1 ano ou 2 anos atrás. Eu lembro do Wilson, de São Paulo, fez o treinamento com a gente.
A gente está organizando aí a pauta e a estruturação em si, e a ideia é que sim, os novos treinamentos vão entrar aí esse ano. Na verdade, a gente está esperando a demanda. Um dos intuitos, inclusive, das lives é justamente que os alunos e as pessoas que estão aí acompanhando a página, né, demonstrem o interesse para os novos treinamentos. Mas a gente já está pronto aí para começar. Né? Tanto o MS500 quanto o AZ500. Né? São 2 treinamentos de perspectivas distintas, um para Azure e um para Office. Enfim, os 2 estão aí já no gatilho para começar. Tem que aparecer as turmas. Tá? Nós estamos também aqui na Laborata com alguns treinamentos na área de Cybersecurity e com o LGPD também. Você pode dar uma olhada aí no site da Laborata, tá bom? Só entrar em contato com o pessoal lá de vendas, eles vão fazer mágica. E como se manter atualizado, professor, na área de TI? Essa é a deixa. Essa é a deixa. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui, pessoal, a galera que está acompanhando aí, eu vou compartilhar alguns recursos que eu tenho. Né? Alguns dos alunos que fizeram treinamentos comigo, né? Eu vou virar um pouquinho para o lado de cá, porque eu tenho uma outra tela aqui, e é onde eu vou botar o treinamento com vocês, tá? Enfim, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, eu vou compartilhar alguns recursos. Tá? Às vezes vou botar um browser aqui, e aí eu separei algumas coisinhas para vocês, vou esperar entrar na tela aí, justamente para vocês terem algo para compartilhar. Tá? Acho que ainda não entrou na tela. Deixa eu ver aqui. Está compartilhado, mas não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Vamos lá. Vamos lá. Esperando colocar aí para gente. Aí vai aparecer aí. O Paulo está dizendo, o Paulo Fernando, que ele foi teu aluno, teve o privilégio de ter sido seu aluno. É o Paulo. Aí, Paulão. Abraço. Paulo Monteiro. Paulo Monteiro. Esse aí é gente fina, hein? Gente finíssima. Trabalha no projeto lá com o pessoal dos hospitais. Enfim, ele faz um trabalho super bacana se vestindo de palhaço, alegando as crianças nos hospitais. Paulo está presente. Alguns alunos marcam a gente de forma positiva, hein, Paulo? Um abração. Paulo é companheiro aí. Bom, vamos lá, pergunta em si, pessoal, como se manter atualizado? Eu geralmente, né, até porque eu nem sempre estou no mercado, né, e atualmente, pelo menos os 2 últimos anos aí, eu estou mais focado para a parte de treinamentos, tanto desenvolvendo conteúdo, quanto participando de gravações e produção de material, né, além dos próprios treinamentos em sala. Mas de tempos em tempos eu dou uma ausentada e volto para o mercado para ver o que está acontecendo. Enquanto isso, né, enquanto o mercado está aí me atualizando, deixa eu reduzir aqui um pouquinho para aumentar o tamanho para vocês, eu geralmente acompanho por vários sites. Tá? Eu vou deixar eles primeiro, né, em si, para mostrar ali algumas das fontes em si, mas o que primeiro eu quero mostrar para vocês? Né? Geralmente o pessoal assim me pergunta, putz, mas você é instrutor só de produtos Microsoft? Né? E eu digo assim, né, sim, né, principalmente porque, para mim, justifica, desde 2010, quando eu resolvi me especializar, eu cheguei a ter ativas aproximadamente 20 certificações, hoje não mais, eu devo ter ali 4 ou 5 ativas. Para a cloud eu estou pretendendo renovar mais algumas, mas desde que eu me envolvi com o Microsoft, eu tenho me mantido 100% ativo. Né? E para a galera que ainda desacredita se cloud vale a pena, principalmente porque a AWS ainda em cloud domina o mercado, né? Eles são presentes aí. Eu trouxe algumas fontezinhas de referência para a gente dar uma analisada e observar o que vai acontecer. Tá? Então aqui eu trouxe alguns sites especializados em universo de cloud para a gente dar uma olhada no que está acontecendo e qual é o cenário atual. E vale ressaltar que, mais uma vez, uma das apostas que eu fiz lá no início, que eu comentei no início da live, mais uma dessas apostas eu estou ganhando aí, ó, tá valendo a pena, tá? A Microsoft, sem entrar em muitos detalhes assim no idioma, até porque nem todo mundo acompanha em si, né? Vale lembrar que o mercado de cloud no último ano cresceu 32%, tá?
Então, geralmente eu uso como referência algumas coisas que acontecem, principalmente apontando aí o que está acontecendo e o caminho que a gente tem. Então, geralmente eu acompanho esses crescimento de mercado, crescimento de análise em si, tá? E o mercado de cloud no último quadrimestre de 2020 cresceu 32%, que deu mais ou menos aí 40 bilhões de dólares em crescimento, né? E quem que teve presente no mercado? A AWS, né, seguiu o líder, mas a Microsoft saiu de 18% para 20%. Aí a gente tem outros concorrentes em si, mas a ideia principal aqui é o foco na Microsoft. E se a gente for levar em consideração a margem de lucro, tá? Enquanto a AWS cresceu 28%, a Microsoft basicamente cresceu a metade, tá? Então é indícios que a Microsoft segue ganhando mercado. Aí eu trago um outro gráfico aqui, né, e aí a gente vai dar uma olhadinha, outra representação, tá? Aí agora aqui a gente já está falando no terceiro quadrimestre em si de 2020. Representações em si, o crescimento da Microsoft, ela cresceu 1% de um quadrimestre para outro, mas um gráfico legal é esse aqui, ó, no Seeking Alpha, que é um site especializado em análise de mercado. Isso daqui é para a galera literalmente assim, ó, onde vou botar meu dinheiro? E é uma análise de mercado sobre o crescimento da Microsoft e o quanto ela vai crescer. Esses caras aqui, tá, já estão botando aí os produtos da Microsoft como líderes de mercado nos próximos anos. Tá? Então, em 2020, a Microsoft cresceu, tá? Resumindo aqui a análise em si, e aí eles fazem uma análise principal do espaço que a Microsoft tem para crescer. Tá? Aqui, se a gente observar, que esse gráfico aqui, eu acho que eu tenho ele um pouco maior. Deixa eu ver se eu amplio ele aqui e abrir uma nova aba. Mas esse gráfico aqui, ó, vendo melhor, ele mostra o compartilhamento, né, de todo o lucro que a Microsoft possui em relação aos produtos. 29% do que a Microsoft detém hoje de patrimônio em si é produto de servidor, né, os produtos corporativos já conhecidos, aí System Center, Windows Server, SharePoint, por aí vai indo. E os outros 25%, ou seja, mais que a metade do patrimônio da Microsoft, é Office. Então, só esses dois produtos, ou seja, Azure e Office 365, a Microsoft tem basicamente como abrir muito mercado ainda dentro dos produtos. Vale lembrar que um dado aqui, ó, aqui em cima eles apontam, tá? 70% do ganho que a Microsoft tem está atrelado nesses três produtos aqui, ó, Server, Office e o sistema operacional. E outra informação que vale adicionar é que aproximadamente 78% dos sistemas operacionais corporativos no mundo são Microsoft. As empresas usam Microsoft, tá? Então, aí, seguindo essa sequência, a gente pode partir aqui para os gráficos de cloud, que é onde a Microsoft vai começar a explorar. Aqui a gente vê a situação atual do market share, né, no terceiro quadrimestre do ano passado, um pouquinho de números aí para a galera dar uma referenciada, né? Já tinha esse gráfico aberto. Mas aqui, ó, esse daqui é o gráfico que vai fazer a diferença. Tá? Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, 2018, projeção para 2025. Tá? Essa linha aqui, ó, é a Microsoft. Tá? E se vocês observarem, essa outra linha roxa aqui na legenda é a Amazon. A Amazon está caindo, ela vem caindo suavemente desde 2018, tá? Principalmente por demandas, adaptações, etc., mas ela vem caindo. A Microsoft basicamente está decolando. Então, em 2025, em algum momento, né, se manter o ritmo, porque pode acontecer outra pandemia, outras situações como a pandemia, para fazer o produto decolar. Mas o caminho geral é, em 2005, a demanda por mão de obra Microsoft, tá? Ela vai ser consagrada como líder de mercado. Então, a gente ainda está em 2021. Para quem está interessado em crescer de carreira e, enfim, se projetar para o mercado e tentar novas vagas, novas oportunidades, tá? Esse aqui é o ótimo momento. Hoje é o ótimo momento para você projetar seus conhecimentos, porque o que acontece? Você tentar vaga de coordenação, chefia e coisas do tipo, em 3 meses, vai rolar uma oportunidade, o coordenador está saindo da empresa. Esse é aquele momento da frustração, inclusive.
onde a empresa acaba trazendo alguém de fora, né? Sim. E não aproveitando ninguém de dentro. Então, a ideia é você, vamos dizer assim, abrir a sua trilha ali, né? Pavimentar o caminho que você vai fazer para um objetivo. Ninguém vai te contratar em si para poder um cargo de chefia ou diretoria, ou seja lá qual seja o teu cargo atual, se você não tem, vamos dizer assim, uma bagagem em si para abordar. Quer seja júnior, quer seja pleno, sênior, ou que seja. Você obrigatoriamente vai precisar ter bagagem em si. E, obviamente, 4 anos eu chego a considerar um tempo muito razoável para a mudança geral de rumo, né, na carreira como um todo. Né? A minha mudança de infraestrutura on-premises para cloud levou 2 anos, que foi o que me viabilizou lá no passado, em 2016, a ser contratado e conseguir me manter por 2 anos no contrato que eu tinha com a empresa fora do Brasil. Foi algo esporádico em si, mas é aquela história. Às vezes a oportunidade bate na porta, mas ela só vai servir para quem está preparado. Não adianta ser a oportunidade. Daí é aquela fala conhecida, né? Sorte é a encontro da oportunidade com a preparação. Então, na verdade, não adianta você ter o emprego do ano se você não tem conhecimento suficiente. Então, o que eu posso dizer é que aqui, quando o Microsoft se consolidar produto líder no mercado de cloud, a galera que começou a se preparar em 2020 e 2021 vai ser a galera que vai virar chefe, vai virar diretor, é onde estão os grandes salários, é onde estão as grandes oportunidades. Tá? Enfim, essa é a projeção principal. Foi isso aqui, se bem me lembro, desse ano essa projeção, tá? Já é agora de fevereiro. Aqui está a projeção inicial em outro mercado em si analisando, tá? E, enfim, Microsoft segue ganhando. Esse relatório aqui é desse ano, 2 de fevereiro de 2021. Tá? As tendências de cloud. Azure, o AWS em si vai seguindo e a Microsoft está ganhando cada vez mais espaço. Tá? Isso aqui é a previsão fechada desse ano, tá? Em relação ao ano passado. E aí tem vários gráficos em si. Geralmente eu acompanho previsões por vários desses fornecedores em si. Synergy é um, tá? O Seeking Alpha é outro, PricewaterhouseCoopers geralmente aponta o mercado, Deloitte, todas essas empresas de auditoria, de análise de mercado em si, eles geralmente apontam para onde o mercado vai. E geralmente são eles que me dão, vamos dizer assim, o norte para onde estão indo. Tá, mas aí beleza, isso a gente está falando de anos. E se eu quiser trocar de vaga, ou vamos dizer assim, ou de emprego, ou que seja para os próximos anos, ou aproveitar uma nova oportunidade em outras empresas. Daí eu uso como referencial alguns dos outros sites. O primeiro que eu uso, e inclusive depois, né, da minha primeira experiência sendo contratado de fora do Brasil, por empresas fora do Brasil, estando no Brasil, um dos primeiros locais é isso aqui, tá? Esse sitezinho aqui. É uma empresa que atua especializada em contratação de mão de obra Microsoft. Tá? É um site específico para isso. Aqui você não vai encontrar vaga de outra coisa que não seja coisas da Microsoft. Tá? E aí aqui, né, já na primeira página, você consegue ter uma noção. Né, a parte bacana desse site aqui da Nigel Frank é que são vagas globais. Então, por exemplo, aquele pessoal que sempre aspira a sair do Brasil por algum motivo, por oportunidade, por espaço, até mesmo porque se cansou, quer ganhar em dólar, enfim, seja qual for o motivo, tá? A galera aí que está acompanhando e fez treinamento comigo, eu já sabe que eu mostro de vez em quando isso daqui e falo, ó, são vagas, né? Você pode jogar, por exemplo, aqui a gente tem as vagas de Azure, mas mais aqui para baixo, ou jogando já direto na busca, a gente pode colocar aí, ó, Microsoft 365, tá? Opa, tá escrito errado aqui, mas deixa ele buscar e depois eu corrijo. Tá? Eu continuo buscando esses produtos aqui em si, né, a busca em si. Deixa eu deixar aqui, traduzir, né? Mas aqui a gente começa a ver determinadas vagas em si que o mercado está demandando e com ótimos salários. Eu tenho amigos que saíram assim, meio que se candidatando e ganhando no bico, né? Vamos dizer assim, e saíram. E são salários
maravilhosos. Você pegar, por exemplo, essa faixa aqui, ó, aqui a gente está falando em pounds, tá? Para a galera aí que não tem noção mais ou menos, basta fazer isso aqui, ó. Convert, tá? Aqui, ó. Convert to BRL. E a gente tem noção aqui, um salário anual de 60 mil pounds é equivalente a 445 mil ano. Tá? A gente está falando aí num bom salário em si, em reais. Obviamente, isso aqui é um contrato anual, tá? Mas você consegue ter uma noção em si. E existem alguns casos, tá, que você pode pegar o tipo de contrato permanente, temporário. Temporário geralmente é mais fácil de você ser contratado, tá? Depois que eu descobri essa questão de trabalhar do Brasil, é óbvio que uma boa parte em si, ó, inclusive aqui a gente tem a opção para remote jobs, que é aquele que permite você trabalhar de qualquer lugar, onde você faz a tua filtragem. Eu quero o Office 365 ou Microsoft 365, aonde a pessoa possa trabalhar de qualquer lugar. Clique em Search, ele vai filtrar para vocês, né? É óbvio que no caso nesse caso aqui em específico, a gente tem a limitação da linguagem em si, né? Mas é algo que eu volto de novo a falar. A gente está projetando para 4 anos. Então, tipo, ninguém aprende idioma em 1 ano, em 2 meses. Mas se você projetar, e você tem aí anseio de ganhar um salário de quase R$500 mil, planejamento é o que vai fazer a diferença. Tá? Sim, claro. Ninguém vai surgir para você, quer fazer um salário de R$500 mil amanhã? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você vai ser testado, você vai ser avaliado e tudo mais. E eu posso dizer para vocês, depois que eu descobri o mercado internacional, eu continuo me dando bem até hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso daqui, deixa eu ver se eu consigo descompartilhar. Eu vou voltar de novo aqui e eu vou compartilhar uma outra aplicação. Isso aqui foi uma proposta de treinamento, né? E óbvio, eu estou focado na minha área que eu recebi hoje. Deixa eu ver se aparece aí para vocês. Ó, para dar um treinamento fora do Brasil. Tá? Deixa eu ver se vai aparecer aí para vocês. Vamos lá, vai entrar na tela aí. É óbvio que cada um dentro do seu quadrado, né? Mas tá aí, ó. Esse e-mail eu recebi hoje, né? O print para poder não expor a empresa e tudo mais. Mas aqui tá o nome da pessoa que me mandou a mensagem para dar 2 treinamentos. Pessoa da Costa Rica, de São José. É um e-mail em espanhol. É óbvio que eu fiz a minha parte nos últimos 10, 15 anos, né? Dominando aí inglês e espanhol. Então, hoje eu dou treinamento para outros países. No momento, eu estou dando treinamento através de uma empresa da Bulgária, por exemplo. Então, tipo, são coisas que acontecem, pessoal. Tipo, o que eu posso dizer para vocês, eu não sou muito especial que mais ninguém. Eu só digo que eu sou dedicado e às vezes até teimoso, né? Quando eu cismo com algumas coisas, eu vou atrás. Então, eu não desisto. Mas aqui são 2 treinamentos e eu posso antecipar para vocês aqui. Eu ia estar tirando na entrega desses 2 treinamentos alguma coisa em torno de R$13 mil, mais ou menos. Tá? Tudo precisa planejamento, né? Exato. Preparação. Não adianta pensar a curto prazo, você tem que se planejar um pouquinho mais, né? Como você disse, se preparar, estudar inglês, se preparar tecnicamente para, né, o conhecimento. E isso não é num dia, né? Porque precisa experiência, precisa prática, não é só, estudei, peguei um livro ali, estudei e pronto. Né? Não vai acontecer. A sequência em si é um acumulado de coisas, tá? As coisas seguem acontecendo, você tem que ali retroalimentar o teu objetivo em si, né? Eu botei de volta aí um compartilhamento na tela para a gente continuar ali algumas demonstrações. Então, dentro desse cenário aqui, eu mostrei, obviamente, uma vaga de RP, também tem essa questão, mas você pode fazer as filtragens, esse daqui é o primeiro lugar que eu vou, tá? Quer queira, quer não, aqui são 84 vagas, tá? De trabalho para ótimos ganhos remotos, a filtragem segue ativa aqui embaixo, tá? É permanente ou contrato, você pode, inclusive, optar por contrato, geralmente eu converso muito com os alunos sobre isso, e as vagas estão aí, ó. Aqui um salário de mais de R$500 mil, 120 mil anual para um especialista em vendas, tá? E muito provavelmente aqui voltado para Office 365, alguma coisa assim. É um cara que vai dar suporte, tem que ter uma boa linguagem em inglês. E o que eu posso dizer para vocês, isso aqui não vai mudar muito do que você já faz no Brasil, exceto o idioma,
né? Porque o que se faz no Brasil, todo mundo faz fora. O treinamento que eu dou no Brasil é exatamente o mesmo treinamento que eu teria que entregar para aquela proposta ali. Tá? O mesmo MD 100, que é o Modern Desktop 100, e o 101, que eu entrego no Brasil, é o mesmo treinamento que vai para Costa Rica. Tá? Qual que é a grande diferença? É só o idioma. Tá? E faz muita diferença. Tá? Existem coisas que precisam ser fomentadas, ok? E precisam acontecer. E óbvio que isso depende de planejamento. Né? Eu vejo as oportunidades e digo, não, pô, eu preciso de mais preparação, eu preciso de mais objetivos. E alcançar. E as vagas estão aqui. A maioria delas estão aí voltadas para a Dynamic, mas, por exemplo, para o Wilson, tá? Microsoft Security Compliance Engineer. Tá? Mais de 150k ano. Aí, o que precisa para essa vaga? Vamos lá, vamos abrir uma vaga aqui e analisar o perfil. Aí a gente acompanha o que a pessoa vai fazer. Né? Eu vou fazer a leitura aqui um pouquinho, mais ou menos, da parte de consultoria. Né? A gente vai ter aí, o pessoal vai precisar de uma questão de direcionamento estratégico e análise de problema bem definido. Basicamente, isso daí já é da área mesmo. Todo mundo que trabalha na área de TI já é direcionado à resolução de problemas. Comprometimento, tá, com a satisfação interna e externa de clientes. Acho que você também não arruma emprego em lugar nenhum se você não tiver comprometido a entregar o que você é contratado para fazer. Daí aqui tem a parte de educação acadêmica em si, né? Daí você tem que ter pelo menos aí 5 a 7 anos de experiência com a parte de implementação, consultoria, coisas do gênero, né? E mais aí uns 3 anos, que geralmente pode estar mesclado aí dentro desses 5 para 7 anos na parte de segurança, tá? Aí tem os demais conhecimentos em si, ADDS, ADFS, MIM, que é mais pessoal da área de segurança em si, são termos que são mais conhecidos, daí Azure AD, tá? Já é mercado atual, Conditional Access, tá? Diga-se de passagem, hoje eu estava gravando justamente a aula de Conditional Access, tá? Azure MFA, Identity Protection, AIP, a parte de Privileged Identity Manager, o Azure ADPIN, tá tudo aqui, é ambiente atual, tá? Tem que ter entendimento sobre o Endpoint Configuration Manager, parte de Endpoint Analytics, tudo voltado para Microsoft. Essa página aqui, ela traz e me indica os nortes de conhecimento que você precisa. E daqui eu tiro, basicamente, todo um cenário de conhecimento que eu preciso ter. Se tiver alguma coisa aqui que eu não tenha conhecimento, já para mim já é um indicador de dizer assim, opa, tem aqui coisa que eu preciso entender. Obviamente, analisando essa página aqui, pelo tempo que eu tenho de experiência, eu já conheço basicamente todos os termos. Nem todos eu digo, eu reconheço, nem tudo eu tenho limite, né? Eu tenho conhecimento ou domínio em si. Alguns eu tenho limitação, outros não. Uma boa parte disso daqui seria um cenário para eu aplicar para algumas vagas. É remoto e tudo mais, tem a burocracia em quesito de questão de documentação e tudo mais, mas são oportunidades. E aplicar aqui, pessoal, não custa nada. O que vai fazer a diferença é na hora que você tiver que falar com alguém que está entrevistando, você arrebentar no nível de conhecimento e, obviamente, com um bom inglês, mostrar para os caras que você domina a parada. Se o cara está precisando, ele vai te chamar. Ele vai dar um jeito de te chamar. Se você é o cara que vai resolver o problema dele, você garante, ele vai te chamar. É o que acontece. Esse cara aqui que eu mostrei, o senhor Duran, da Costa Rica, ele me ligou há mais ou menos uns 4, 5 meses no ano passado, também em LinkedIn, tá? Virou, tem um treinamento, estou precisando de urgência no suporte, ele não conhecia o meu trabalho, nem nada disso, ele virou para mim e pediu, tem um treinamento para entregar em inglês, você consegue entregar? Eu falei, sim, quer fazer uma entrevista? Façamos. Se tem conhecimento sobre o material Microsoft, a lista ali no meu perfil, tá ali todos os treinamentos que eu entrego, pá. Essa daqui foi a 5ª vez que esse cara me chamou para prestar treinamento. E aí, obviamente, conforme eu vou ampliando meu conhecimento, a consistência, a gente vai alinhando confiança, mais eu vou me vinculando à empresa. É um cara que vai me chamar diversas vezes e conforme isso for aumentando, vai acontecer. Por quê? Porque ele sabe que eu resolvo o problema. No caso dele aqui, não sei se vocês chegaram a reparar, ele queria que eu desse um treinamento justamente na segunda-feira que vem.
E calhou da minha agenda estar ocupada, já estou dando treinamento. Eu, obviamente, tive que responder para ele que não. Mas os treinamentos em si, as vagas, elas estão abertas. Outra ferramenta que é muito boa e referencial é esse carinha aqui, Glassdoor. As maiores empresas, vide, né, as melhores vagas, as multinacionais publicam aqui. Glassdoor, aqui que você vai encontrar? Você vai encontrar vagas da Amazon, vagas da Microsoft, Klabin, Sanofi Aventis, enfim, multinacionais publicam vagas aqui no Glassdoor. Tá? E aí, obviamente, você põe aqui, eu, por exemplo, eu joguei vagas de Dublin, que é onde, por exemplo, eu sei que o mercado de Dublin, o mercado de trabalho de Dublin está bombando, porque a Microsoft está montando e competindo espaço em Dublin, com a Amazon, com o Google, enfim, meio que Dublin está virando assim um vale do silício na Europa. Então, várias pessoas, eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido algo a respeito, né? Várias pessoas estão migrando para Dublin justamente pela demanda, assim. Geralmente é uma cidade que está se tornando nova. Dublin está crescendo absurdamente. Se vocês jogarem, vai chover vaga em Dublin para qualquer coisa atrelada a TI, tá? Principalmente TI. Existem as outras vagas em si, mas é um lugar caro para se morar, já antecipando. Pra vocês terem uma ideia, um maço de cigarro custa em média 10 euros, tá? Então, tipo, fumar é caro, assim como todas as outras regalias da vida. Mas vocês podem colocar, por exemplo, esses dias uma aluna me perguntou, eu sou descendente de italiana, já tenho a nacionalidade, como é que eu consigo? Vem aqui no Glassdoor, coloca Home, Italy, e vamos ver que vaga que tem para lá, tá? E isso vai, obviamente, de pessoal em pessoal, enfim, vai depender do que você está buscando. Aqui eu joguei geral, né? Mas, por exemplo, aqui um consultor de Power BI, tá aí vaga aberta, conhecimentos em si necessário, etc, etc. Então, você consegue ver aí todo o requisito em si, tá? Do que você precisa para atender uma determinada vaga. É óbvio que se torna ferramenta principal aqui, planejamento, tá? Você pode pegar um determinado job, enfim, analisar o que você quer. Por exemplo, tem consultor de Office 365, né? E diga-se de passagem, tá? Vira e mexe no próprio LinkedIn, as empresas estão pescando o pessoal para ir embora do Brasil. No ano passado, retrasado, teve um dos alunos, que eu nem sei se está assistindo, mas ele faz parte do grupo lá, que foi o Gabriel, até me comentou sobre a Amazon pescando brasileiros para ir para Dublin. Marcos, tem umas perguntas aqui para você. Pode mandar. Vamos lá, o que temos? O Maurício colocou o seguinte: falando de Azure e Office 365 para microempresas, na sua visão, quais seriam as principais diferenças, prós e contras, entre servidor de arquivos na nuvem e OneDrive, SharePoint? Vão haver algumas distinções. Primeiro a gente tem que separar quem que usa o quê. O Microsoft 365 em si, ele é voltado mais para pequena e média empresa, né? Eu tenho amigos que são contadores e conseguiram implementar o Office 365 sozinho. Nós só precisamos entenderem aí a facilidade em si. Então, óbvio que em alguns cenários mais avançados, como criação de regras no Exchange, estabelecimento de intranet dentro do SharePoint, e alguns critérios mais avançados, eles vão contratar alguém para fazer. Mas o setup inicial eles fizeram. Então, o primeiro ponto em si é o que você vai usar dentro da tua infraestrutura. Se no seu caso é pequena e média empresa, Microsoft 365, tá? E vale lembrar que Microsoft 365 é diferente de Office 365, tá? São produtos distintos. O Office 365 é um produto voltado mais ali às aplicações. O Microsoft 365 ele traz uma suíte muito mais ampla, tá? Vai incluir MFA, vai trazer uma parte de Azure AD dentro do Office 365, dentro do Microsoft 365 atrelado, vai trazer ali a parte de solução de Exchange com a aplicação de regras, vai trazer SharePoint, vai trazer servidor de Teams, onde você pode criar regras, implementar ligações, etc, etc. E aí, quando a gente parte para servidores de arquivo e ambientes de armazenamento dentro do Azure, a gente já está falando num cenário de empresas um pouquinho mais da média para subir para a grande empresa. Então, são mercados distintos e implementações distintas. Algo impede que as empresas mesclem essas soluções? Não. Tá? É óbvio que isso entra num cenário muito mais estratégico.
E isso vai exigir mais conhecimento específico de cada uma das soluções para você implementar. Principalmente porque o que acontece? Hoje, o mercado de TI, como a gente está saindo de uma demanda, vamos dizer assim, técnica, porque o que o pessoal de infraestrutura antes tinha a preocupação era qual tipo de cabeamento, qual tipo de hardware, qual tipo de HD, processador, quantidade de processador, precificação, etc, etc. Isso vai estar saindo, vamos dizer assim, ou vai estar sendo remodelado dentro da área de TI, tá? Ainda na parte de infra, mas agora a galera de infra vai estar envolvida com a parte de custo. Por quê? Você vai deixar de cotar um servidor completo de storage para cotar simplesmente um virtual drive num Azure da vida, ou simplesmente optar por tipo assim, ó, eu sei que os meus gastos em si de storage são com o mailbox do Exchange, ou são com armazenamento de arquivo morto, ou coisa do gênero. Eu vou optar pelo Office 365, vou optar pelo Microsoft 365 e libero servidor de Exchange, SharePoint da minha empresa e parto para esse ambiente, ou eu vou e jogo o meu storage para um Azure da vida, né, um storage account, ou o que seja, e isso vai ser mais rentável para a empresa. Então, observe que a postura da infraestrutura de TI, ela começa a jogar muito mais como um ativo estratégico, técnico, dentro da tomada de decisões da empresa. Antes a gente recebia ordens, vamos dizer assim, ó, pessoal, a gente precisa crescer em infraestrutura. O que a gente faz? Aí você, enquanto pessoa técnica, ia lá e cotava, ligava para a Dell, HP, e outros fornecedores, Tricom, que seja, dependendo do tipo de appliance e equipamento que você comprar, você ligava para os caras e fazia análise de preço. Não, baixa um hardware aqui, diminui a memória ali, etc, etc. Hoje isso saiu. Você agora faz a sua análise estratégica dizendo, ó, a gente precisa entender o que vai acontecer, a gente precisa entregar flexibilidade, a gente precisa entregar soluções a mais. Então, observe que são muitos detalhes para a mesma pessoa entregar, e você precisa entender um produto que é muito amplo. Né? Na verdade, são 3 produtos muito amplos. Office 365, Microsoft 365 e o próprio Azure. E dentro do Azure, você vai ter ali diversos planos e recursos ainda para entregar. Né? Vale lembrar que o conjunto de recursos dentro do próprio Azure é absurdo. A gente já está batendo lá mais de 110 produtos e serviços. Isso sem incluir o que já está disponível no marketplace do Azure. Então, observe que a gente está entrando, vamos dizer assim, muito mais na estratégia do negócio do que simplesmente a tomada de decisão técnica ou tecnológica. Tá? Então, quando você entregar uma resposta, você pode dizer, oh, beleza, ó, põe uma máquina virtual na nuvem. Quanto vai custar essa máquina virtual na nuvem? Vai custar, sei lá, R$800 por mês. Beleza. Aí alguém vai te perguntar, um CFO da vida ou alguém responsável por contas vai te perguntar, beleza, quanto isso vai custar ao longo de 5 anos? Ah, vai custar, sei lá, 20 mil. Mas se a gente comprar um servidor, vai custar quanto? Vai custar 15. Tá, mas não é melhor então comprar o servidor? E aí que vai estar a contrapartida. Você vai ter que usar estratégias, né, para justificar um cenário versus o outro. É óbvio que você pode começar pequeno. A gente tem a saída, acho que a principal chave aqui é observar que a gente sai do OPEX, né, do CAPEX, na verdade, que é o Capital Expenditure, que a gente capitaliza um ganho no longo prazo, para entrar no OPEX, que é o ganho, né, o gasto operacional, onde a gente só gasta o que realmente consome. Então, por exemplo, a gente faz uma análise e comprando um servidor, você vai fazer uma análise de crescimento da empresa, de quanto a empresa armazena, o armazenamento ou storage da empresa cresce por ano ou por mês. Você vai projetar isso para 5 anos e vai fazer um cálculo. Já no OPEX, um Azure da vida, um Cloud da vida, você vai dizer assim, ó, não, hoje eu só preciso de 10 teras, então 10 teras custa R$10 por mês. E aí, quanto vai custar R$10 por mês no ano? É óbvio que esse montante vai crescer, mas você estrategicamente vai ter que pensar sobre isso também. Tá? Não sei se a resposta ficou muito longa e respondida, mas são vários detalhezinhos em si que antes eram mais simples e hoje são mais complicados. A gente tem vários outros recursos disponíveis atualmente. E você, falando do Azure, né? O Azure e Microsoft 365 são os melhores produtos do mercado, na tua opinião? No mercado atual, sim. Tipo, não sou eu que estou dizendo. Eu já via isso antes. Né?
Mas é aquela história, né? A Microsoft ela é dona do campo, da bola, do estádio, então o jogo é deles, né? Não tem como dizer, não tem como dizer que eles não são os melhores. Eles são os que mais atendem, são os mais utilizados no mercado atual, né? Você observar, eu dizia isso, por exemplo, sobre virtualização, né? Isso é um debate já até um pouquinho mais antigo na área. Mais uma vez, a Microsoft não foi a inventora da virtualização, né? Quem atua na área sabe que a VMware dominou o mercado de virtualização por anos. Eles basicamente abriram a cidade que a gente chama hoje de virtualização. Eles foram os desbravadores, constituíram um mercado, mas aí, como sempre, né, a Microsoft, dono do campo, da bola, do estádio, dominou o mercado, pegou e falou, ó, beleza, eu dou o servidor gratuito para vocês e ainda dou 2 licenças. Resumo da história. Eu vi empresas como a HSBC na época, né, a gente deu treinamento para um dos gerentes de projetos lá da migração, e o HSBC, por exemplo, saiu do próprio VMware e foi para Hyper-V Server. 4.000 máquinas virtuais viraram 2 racks em contenção. Então, tipo, Microsoft é ameaça fazer isso. E agora, com o cloud, não está sendo diferente, tá, pessoal? Para quem está acompanhando o mercado, é muito válido ficar ligado nisso. Vão surgir outras tecnologias em paralelo? Vão. Os outros não vão abrir espaço ou não vão sair do mercado por causa da Microsoft. Tá? Mas a Microsoft vai dominar. É lamentável, entre aspas, mas é isso que vai acontecer. Temos mais uma pergunta aqui do Durval. Ele comenta que tivemos um boom com ferramentas de BI, e nisso veio o Power BI ganhando mercado. Agora tem observado grande demanda com RPA, não sei se assim se pronuncia, né? E ele pergunta, a Microsoft tem ferramenta ou pretende atuar nesse mercado? Na minha opinião, a Microsoft foi pioneira nisso com as famosas macros do Excel. Uhum. Na verdade, já tem, né? O Power BI, ele já é a ferramenta carro-chefe hoje, né? Vide aí, a própria Laborata vem bombando treinamentos, atrás de treinamentos aí. O ano passado inteiro foi isso. Eu lembro que a gente fechou 2019 bombando. Eu tive que pegar, né, o treinamento de Power BI. Em dezembro, eu lembro que foram 3 turmas seguidas. A gente pegou dezembro, novembro, na verdade, finalzinho ali de novembro. Dezembro teve 2 turmas e o resto do ano de 2020, né, foi basicamente Power BI bombando, né? E não se enganem, tá, pessoal? Para quem está aí focado na parte de BI em geral, o Power BI tem cada vez mais se consolidado como uma baita ferramenta. E começar pelo fato do próprio Power BI em si, o desktop ser gratuito, muitas das experiências, né, do pessoal experiente começa a utilizar gratuitamente, a brincar com a interface, a se experienciar ali, né? Vemos e convenhamos, a interface é totalmente intuitiva e super fácil de absorver. E, enfim, a Microsoft está estendendo agora o Power BI para a nuvem. A gente já tem uma versão de Power BI 100% funcional em nuvem, tá? Com uma versão voltada aí para quem trabalha com análise, inclusive, de Big Data, tá? Data Lake. Power BI hoje se conecta ao que você imaginar, tá? De planilha Excel, TXT, a Data Warehouse, você consegue extrair dados. A gente já deu treinamento para o pessoal do IBGE, a gente já deu treinamento para o pessoal de geologia, eu nem lembro qual era a instituição do cara lá que ele veio fazer o treinamento, mas um geólogo veio fazer treinamento de Power BI. Eu, curiosamente, perguntei para ele por que ele estava fazendo, porque geralmente o pessoal da administrativo, financeiro, banco e tal, mas já veio ali o pessoal da Itambé, banco, aí HSBC, Bradesco, Itaú, enfim, pessoal de diversas áreas. A massa é realmente o pessoal de banco e administrativo em si, mas vira e mexe vem o pessoal mais aleatório possível, IBGE, prefeitura, governo do estado, enfim. Aí a brincadeira é grande. Todas as áreas, né? Porque se aplica, a ferramenta é sensacional mesmo, e se aplica a qualquer área, né? Porque hoje a quantidade de dados que
as empresas têm que cruzar para tomar decisões é muito grande. Né? Então... E o Power BI faz isso com o pé nas costas, geração de trabalho em cubo, manipulação, criação, a flexibilidade de se montar relações de tabela, ali a parte de tabela fato, com as dimensões, e qualquer dimensão que você colocar, a conexão direta do Power BI em banco de dados, ele já monta as tabelas para você em vários esquemas que o teu próprio ambiente já foi modelado na hora que o DBA estava elaborando o esquema. Só para você ter uma noção. Então, quando você conecta o Power BI no banco, acredite, ele faz mágica. Tá? Vacilar e faz até chover. É muito bom mesmo. Sim. Temos mais perguntas? Olha, aqui está perguntando se a Elaborata tem ou vai ter algum treinamento de Microsoft 365. Só depende de demanda. Você quer fazer? Tá aí o instrutor Maurício aí para ministrar, né? Podemos, sim, inclusive temos também para usuários, né? Os treinamentos 365 para usuários e para o pessoal de TI. Né? Deixa eu compartilhar mais uma coisinha na tela aqui. Deixa eu copiar aqui e mostrar para o pessoal. Vamos voltar ali. Se vocês puderem colocar a minha janelinha de novo aqui, ó. Vou voltar aqui e vou colocar uma coisinha para vocês. Aqui, ó. Já estamos no processo de revisão aí, tá? Dos próximos treinamentos. Então, tipo, carro-chefe aqui, a gente tem esses dois pilares aqui, ó. Tá? E a ideia é entregar basicamente todos os treinamentos da série A a Z, a parte de inteligência artificial em si, aí, incluindo aí as especializações aqui embaixo, tanto do AZ500 como do MS500. Tá? Para quem não tinha visto em si, eu vou colocar até para a galerinha aí, que tem um QR Code aqui, que vocês quiserem escanear ou digitar um endereço, vocês podem ter acesso aí a esse pôster aqui, e dar uma olhada nos detalhes do treinamento em si, tá? Todo esse PDF aqui, ele é um conjunto de link, tá? Que vai levar você para a certificação em si e mostrar os detalhes, tá legal? Deixar aqui, ó. E é atualizado mensalmente, tá? Então, a gente ainda está passando por algumas adaptações em si. A galera de vendas também tem que ficar ciente um pouco mais dos detalhes em si de cada treinamento, até para poder atender a demanda. Mas a ideia é fornecer os treinamentos sim, tá? E quanto mais interessados, mais rápido os treinamentos vão saindo. Então, se vocês puderem propagar aí a demanda, enfim, e propagar a live, compartilhar com o pessoal, aí é a dica, tá? Vale ressaltar que esses produtos novos da Microsoft, eles estão sendo demanda global, pessoal. Tipo, a demanda está desesperadora, tá? Para vocês terem uma ideia, a própria Microsoft está correndo atrás de contratar gente para trabalhar com o Office 365, tá? Com o Microsoft 365. Jogarem no próprio Glassdoor, você pode botar aqui as empresas, por exemplo. Tá? Você pode botar aqui em Companies, e acredite se quiser. Né? Tem o Wipro que tem aqui, o SPC, Vivo. Tá? Se você jogar em Microsoft aqui, ó, acredite, vão aparecer vagas. Eu vou arrancar aqui a cidade, mas vão aparecer vagas de Office 365 para vocês. Tá? A própria Microsoft está buscando vaga pessoal para Office 365. Legal? Deixa eu ver aqui as vagas que estão em aberto, né? Que aqui está pedindo para ver alguns detalhes, enfim. Mas vocês criando o cadastro aqui, vocês conseguem ver as vagas. Atualmente eles têm aí 12 mil vagas em aberto a nível global. Acreditem, boa parte disso daqui é Office 365. Tá? Então acreditem, se a Microsoft está buscando e os caras são os que estão fazendo, é porque está precisado, tá? Marcos, o Durval comentou, eu acabei pulando um pouquinho do texto que ele tinha colocado na pergunta. Ele está perguntando de automação de tarefas, como concorrer com o avanço da... Eu não sei se é assim que pronuncia, né? UiPath. UiPath, eu não sei a pronúncia disso.
Ah, tá, ok. A automação em geral. Eu diria assim, ó, hoje a gente tem uma série de situações, né, a se observar em relação a isso. Né? Existe um dado, vamos dizer assim, risco, vamos dizer assim, pelo menos a preocupação do pessoal é em dizer assim, mas eu estou concorrendo com robô, eu estou concorrendo com automação, eu estou concorrendo com scripting e por aí vai indo. O que eu devo fazer? A minha recomendação é o seguinte, seja o cara que programa a bagaça. É tipo, vai ser preciso alguém programar essa parada, né? É óbvio que, assim, existe toda uma transição. Dentro do próprio Azure, por exemplo, a gente tem os Logic Apps. É um sistema, né? Além dos Logic Apps, a gente também está entrando numa leva onde a programação está sendo facilitada até mesmo para quem não programa. Tá? A proposta do Microsoft Power Apps, tá, é justamente essa. Possibilitar que pessoas que não programem, ou melhor, que não codam, né, ou não codificam programas, tá? Pessoas que não têm noção de Python, PHP, .NET, por aí vai indo, pessoas que não têm esse conhecimento criem programas de telefone, por exemplo, ou de desktop, ou web. Tá? Então, a proposta do Power Apps da Microsoft é essa. Né? Isso já está acontecendo de forma muito mais dinâmica e evolutiva através do próprio Logic Apps dentro do Azure. Você consegue criar batches, né, e aí um pouquinho mais dentro da própria linguagem de programação, né, são esses pequenos códigos e scripts interligados que no final eles acabam virando uma aplicação gigante. Mas dentro do Logic Apps você consegue criar batches sem ter noção nenhuma de código. Tá? Você pode botar ali um comandinho de PowerShell ou coisas do gênero, automatiza uma série de coisas sem digitar uma linha de código. Você só precisa saber o que precisa acontecer na sequência. Ou seja, se você sabe o flow, você sabe montar uma aplicação. Então, a ideia é sempre você estar um passo à frente. Se vai automatizar, cara, vai lá e vira o cara que vai automatizar. Né? É óbvio que eu, pelo menos no cenário atual, vislumbro que isso deva acontecer aí entre 5 e 10 anos. Eu não acho que isso é para os próximos 5 anos, mas é um tempo hábil para você se programar. Né? E como eu falei, eu mostrei ali as fontes de programação, de programação e planejamento de carreira para você saber aonde o mercado vai. Né? Então, tipo, se você fazer leituras desses review e projection da PwC na PricewaterhouseCoopers, a Deloitte sempre publica diversos documentos abertos sobre o mercado de TI e a projeção. E tudo que está acontecendo agora, a maioria das coisas elas são meio que pré-direcionadas ao que vai acontecer. Tipo, hoje a gente ainda tem demanda sobre pessoas que programam para mobiles. Mas se você buscar há 5 anos atrás, essas empresas já estavam dizendo que ia haver demanda para se explorar o mercado de mobile em diversos nichos. Hoje está acontecendo e hoje é a realidade. A previsão que eles fizeram, né? Previsão ou, vamos dizer assim, determinação, que pode ser também, tá? Os grandes determinam o que vai acontecer, eles apontaram o mercado e hoje a gente está nessa situação. Tá? A gente está seguindo o que eles apontaram lá no passado. Hoje não tem mão de obra suficiente, tanto que a galera que está desenvolvendo aí para mobile é a galera que está mais bem paga atualmente. Né? E, em consequência, essa galera vai ser substituída pela galera que domina cloud. Tá? Principalmente porque a galera de cloud vai estar um nível acima. A galera de cloud vai montar a infraestrutura que a galera que programa para mobile vai desenvolver, né? Vai se utilizar. Então, tipo, a gente ficou um tempo atrás relegado, né, pela questão da demanda e tudo mais, mas pode acreditar, as pessoas que programam, enfim, montam estruturas para DevOps em geral, né, que é o arquiteto de cloud, vai passar a ganhar a bolada de novo. Né? Bacana. Inclusive, aproveitando a oportunidade, nós temos aí os treinamentos na área de DevOps e estamos lançando aí nesse mês de aniversário um treinamento na área de mobile também, né? Desenvolvedor mobile. Marcos, tem mais alguma coisa aí para colocar para nós aí hoje? Faz alguma pergunta? A ideia principal aí é sempre manter contato. Eu geralmente gosto de compartilhar aí meu LinkedIn, né? Eu estou lá com o Marcos Silva, né? Mas buscando pela Elaborata também vai me achar vinculado lá a Elaborata.
entre em contato sempre que tiver dúvida, eu procuro responder o máximo que der, né? Geralmente não dá para responder de imediato, mas sempre respondendo o pessoal aí. Enfim, a galera aí que compareceu, obrigadão pela presença e a oportunidade, né? E esperamos aí que vocês acompanhem uma próxima live. Vão acontecer outras. Isso mesmo. Muito obrigada, Marcos Feliciano. Obrigada por todo o pessoal que ficou conectado aí com a gente. Pedimos que vocês compartilhem e que amanhã participem aí da live, que vai ser bem bacana também, que é referente a marketing digital, opção ou necessidade em 2021. Então, no mesmo horário, amanhã, aí acessem o nosso site, compartilhem as nossas redes sociais, o LinkedIn, e a gente vai estar informando aí, e tem bastante novidade aí durante o mês de aniversário da Elaborata, tá bom? Muito obrigada a todos, e tem os agradecimentos aqui, né, o Durval agradeceu, o excelente professor, compartilha uma frase que não é minha, cuidado para não asfaltar o caminho das vacas, Tom Peters. Portanto, segue a dica, antes da automação, tecnologia há de se entender os processos. O Paulo Monteiro, valeu, sempre agregou conhecimento. César, ok. Jaci, palestra foi fantástica, obrigado pelas experiências compartilhadas. Maurício Dombrowski, valeu, já foi bem esclarecedor, muito obrigada. Tá? Então, obrigada a vocês todos que participaram, muito obrigado, Marcos Feliciano. Tá? E a gente está aí à disposição, vocês sabem que a Elaborata prima muito aí pela qualidade nos treinamentos, estamos sempre buscando atender o melhor possível, entregar aquilo que realmente vai ter diferença para vocês na vida profissional. Aí, durante esses anos aí, temos 46 mil alunos formados com a gente, com muito orgulho, e sabemos que a maioria está muito bem colocada no mercado, e a crise não pega essa galera, né? Ainda bem. Obrigada a todos, boa noite, gente. Até amanhã. Até, boa noite.